Bom dia a todos. Bom dia a todos. Meu nome é Magno Federici Gomes. Eu sou professor da Escola Superior Dom Helder Câmara e da PUC Minas. Tá? E hoje, no dia 27/3/2020, nós vamos trabalhar dois tópicos nesta aula de Teoria Geral do Processo para a Escola Superior Dom Helder Câmara. Esses tópicos serão, primeiro, competência interna, e depois nós vamos falar com vocês, para vocês, sobre os conceitos gerais e classificações doutrinárias sobre a natureza jurídica do processo. Então, começando nossos trabalhos, a câmera está desativada, né, para que nós possamos utilizar o compartilhamento de tela. Mas, de uma forma ou de outra, tá? Dentro da exposição, talvez eu volte à câmera para a gente continuar trabalhando os conteúdos programáticos. Quando a gente falou já de competência anteriormente, nós falamos então que a competência é a delimitação da jurisdição. Né? E ao falarmos de delimitação de jurisdição, isso como outro elemento de competência, nós falamos de delimitação de poder. Né? Então, seria a mesma coisa, delimitação de jurisdição ou poder. E dentro dos parâmetros, nós falamos que nós temos classificações de competência. Nós falamos que a competência pode ser originária, não é isso? E aí nós falamos de PCOs, que são os processos de competência originária, e ainda falamos de outra classificação importante, que é a classificação relacionada com a competência derivada, né, também chamada de competência recursal. Né? Então, já explicamos esses elementos. Além desse par de classificações, nós temos ainda as seguintes classificações de relevo. A competência pode ser absoluta, não é isso? Quando ela envolve elementos de direito indisponível e ela pode ser reconhecida de ofício a qualquer tempo e grau de jurisdição, e ela gera nulidade absoluta dos atos decisórios, né? E dentro da competência absoluta, nós falamos que ela se subdivide em três elementos de regra geral. Em razão da matéria, não é isso? 2, em razão da pessoa, né? E, finalmente, nós falamos, o último elemento, em razão da função, também considerada por alguns como a competência hierárquica. Tá? Esses são os elementos de competência absoluta. Já foram explicados cada um deles. No entanto, quando nós falamos ainda do segundo molde, que seriam as competências relativas, ou a competência relativa, nós falamos que essa competência relativa, ela pode ser em razão do território, e aí, a partir dessa situação, nós temos que as regras de competência do artigo 42 e seguintes do CPC seriam aquelas vinculadas ou ao território, né, isso em regra geral, né, e por isso a gente chama de competência interna, e nós vamos voltar a trabalhar essas regras do artigo 42 seguintes, e nós temos ainda a relacionada com em razão ao valor de causa, também chamada de em razão do critério de alçada. Quando a gente fala do critério de alçada, o valor de causa, nós temos o seguinte, em regra geral, essa competência é modalidade de competência relativa, e ela existe apenas, tá, para estipulação da competência dos juizados especiais estaduais. Estaduais. Deixa eu ir formatando o texto aqui para ele ficar direitinho. Tá? Então, atenção, nós estamos aqui em critério de valor de alçada. Quando nós falamos dos juizados especiais estaduais,
A lei regente dos juizados especiais estaduais é a Lei 9.099 de 1995. Essa é a lei. E ela estabelece que, quando a causa tiver valor até 40 salários mínimos, salientando que hoje o valor do salário mínimo é R$ 1.045, então seria mais ou menos R$ 40.500, né, de valor de causa, essa ação pode ser ajuizada no juizado especial. E sendo ajuizada nos juizados especiais, significa que o juizado exerce jurisdição para decidir essa causa. Atenção, aqui a gente tem explicitações. Vamos lá, eu vou voltar aqui. Eu escutei o som. Alguém está me chamando? Pode falar, Thales. Ou pode ir escrevendo, gente. Teve algum problema na gravação? Eu vou pedir ao... Tem um aluno que está com o microfone aberto, tá? Que é... Isso, agora já foi. Ok, obrigado, Brian. Seguindo. Então, voltando aqui para... Isso. Voltando agora para a gravação da aula, né? Então, vamos lá. Quando a gente fala nos juizados especiais, a lei dos juizados especiais tem vantagens e desvantagens. Entre as vantagens da lei dos juizados especiais, nós temos, tá, a inexistência de processuais em primeiro grau de jurisdição, primeiro grau, não é isso, de jurisdição, e a não condenação em honorários também em primeiro grau, tá? Salvo quando houver contumácia. O que é contumácia? O autor ajuiza a ação e não comparece em audiência de conciliação, tá? E aí o autor pode ser condenado em honorários a favor do advogado do réu, tá? Ou quando houver litigância de má-fé. E o que é litigância de má-fé? É quando uma parte abusa do direito de exercício, do direito de ação. Ela está prevista ao redor do artigo 81 do Código de Processo Civil, tá? E fala aqui, ó, deixa eu dar uma olhada. Não, é esse artigo mesmo. Aqui, ó, artigo 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato em controvérsia, alterar a verdade dos fatos. Por quê? Um dos princípios processuais é o princípio da boa-fé processual. Tá claro, gente? Então, se você descumpre o princípio da boa-fé processual no juizado, a parte que descumpriu vai ser condenada como litigante de má-fé. Artigo 80 do Código de Processo Civil. E essa litigância de má-fé necessariamente pode gerar uma condenação a uma multa, tá, de 1% até 10% do valor corrigido da causa, e a indenizar a parte contrária dos prejuízos. Tá bom, senhores? Além dessa condenação em multa, a pessoa, o autor ou o réu que estiverem em litigância de má-fé no juizado, eles terão que pagar ainda os honorários advocatícios de sucumbência. E esses honorários advocatícios de sucumbência, eles estão regulados no artigo 85 do CPC. E eles são fixados de 10% a 20% do valor da causa. Tá claro, gente? Então, vamos lá. Eu expliquei mais ou menos a competência do juizado, falei das vantagens. Quando a gente fala de desvantagens do juizado especial, as desvantagens são limitações recursais. Por que limitações recursais? Em regra geral, não existe agravo de instrumento e não cabe recurso especial ao STJ, é isso, contra os acórdãos proferidos
pelas turmas recursais, que são o segundo grau de jurisdição dos juizados especiais. Tá bom, então, gente? Então, a gente está falando que nós temos essas limitações, tá claro? Agora, quando a gente fala do valor de causa, né? O valor de causa é de 40 salários mínimos. Então, a gente teria que pôr 40 vezes R$ 1.045. Seria isso, né, de valor de causa. Ora, gente, se a gente está falando de um valor de causa até 40 salários mínimos, tem umas especificidades. Até 20 salários mínimos, a parte não precisa de advogado para atuar. De 20 salários mínimos até 40, precisaria de advogado. E na fase recursal, sempre com advogado, independentemente do valor de causa. Presta atenção, qual seria o exemplo? E aí, vamos ver se eu consigo abrir aqui o meu vídeo, tá? Vamos lá. Quando a gente fala de 40 salários mínimos, senhores, significa o seguinte, que se eu tenho uma causa, vamos lá, eu dei o exemplo na aula passada, de terça-feira. Se eu vou ajuizar uma ação de cobrança de R$10 mil em face do Thales, eu posso ajuizar essa ação no juizado especial, ou eu posso simplesmente falar, não, eu vou ajuizar isso na Justiça Comum Estadual perante o juiz de direito. Não tenho obrigatoriedade de ajuizar no juizado especial. E o fato de eu não ter essa obrigatoriedade para ajuizar, significa o quê? Que eu necessariamente posso ajuizar no juizado especial. Tá claro, gente? Aí vem a pergunta, professor, e se eu tiver uma causa de R$50 mil, eu ainda posso ajuizar no juizado especial? Posso, se eu renunciar o valor que excede aos 40 salários mínimos. Então, existe essa possibilidade na Lei 9.099 de renúncia do valor excedente aos 40 salários mínimos. Isso para que a causa seja aceita no juizado especial. Então, eu demonstro para vocês que a competência é relativa, porque se o valor de causa é inferior a 40 salários mínimos, eu não sou obrigado a ajuizar no juizado. Eu posso ajuizar na Justiça Comum Estadual ou eu posso ajuizar no juizado. E a escolha vai caber a quem? Ao autor, a quem ajuiza a ação. Tá claro, gente? É isso que eu estou mostrando para vocês. Seguindo, nós temos exceções, tá? Exceção por quê? Quando a gente fala de juizado especial, e aí vamos lá, as exceções seriam as leis de juizados especiais de fazenda pública. Tá? As leis dos juizados especiais de fazenda pública seriam excepcionais, por quê? Porque elas estipulam critério de competência absoluta, tá? Para o julgamento. E aí vocês vão perguntar, como assim fazenda pública? Fazenda pública, se eu der um conceito de fazenda pública, é todo órgão que integra a administração pública direta ou indireta. Direta ou indireta. Quando a gente fala de administração pública direta, então vamos lá, administração pública direta, vocês vão estudar isso em direito administrativo no 5º período, ou no 6º, a administração pública direta seria a União, ou seja, nós estamos falando do governo federal sendo processado em juízo. Os estados membros, quem são os estados membros? O estado de Minas Gerais, o estado do Rio de Janeiro, tá certo? Incluído aí o DF, que é o Distrito Federal, então, ou seja, os estados membros e Distrito Federal, e ainda os municípios. Então, quando a gente fala de municípios, nós estaremos falando de Belo Horizonte, Contagem, Betim. Então, a gente estaria ajuizando ações contra os entes federados, tá claro? Ótimo. E aí nós temos também o conceito de administração pública indireta. E o que seria administração pública indireta? Né? A administração pública indireta seriam as autarquias vinculadas ao ente federado. Por exemplo, em alguns casos, fundações públicas também são consideradas como administração
pública indireta. Indireta, tá? Direita não, direta, tá? Desculpa aí a correção, tá? Então, quando a gente fala de autarquias e fundações públicas, eles seriam órgãos integrantes da administração pública, constituídos por lei específica, com o objetivo de garantir interesses da própria administração pública. E aí eu posso dar uma série de exemplos, tá? Quando a gente fala de autarquia, leia-se o INSS, que é o Instituto Nacional de Seguro Social, ele é uma autarquia, tá? Federal, tá? E aí a gente pode pensar aqui também a Caixa Econômica Federal, que é uma empresa pública. Ninguém já ouviu falar da Caixa, gente? Caixa Econômica Federal. Então, quando a gente ajuiza uma ação em face desses órgãos, essas ações terão que ser necessariamente nos juizados especiais de fazenda pública, desde que, vou somar aqui, o valor de causa seja até, ou seja, menor ou igual, então seria assim, menor ou igual, porque não consigo fazer o exemplo, a 60 salários mínimos. Tá bom, senhores? E por quê? Então, nesses casos de leis dos juizados especiais de fazenda públicas, estabelece-se um critério de competência absoluta pelo valor de causa. Tá claro, gente? Então, aí prestem muita atenção. Se o valor de causa for maior do que 60 salários mínimos e não houver a renúncia ao excedente dos 60 salários mínimos, a ação terá que ser ajuizada na vara da Justiça Comum. Se for em face da União, vai ser numa vara de Justiça Federal. Se for em face de estados e Distrito Federal, vai ser ajuizada numa vara de Fazenda Pública Estadual. Se for perante municípios, vai ser em vara de Fazenda Pública Municipal, tá bom? Se for em face do INSS, que é uma autarquia pública federal, vai ser também na Justiça Comum Federal, tá claro? Se for em face do IPSENG é o Instituto de Previdência dos Servidores de Minas Gerais, ou do IPSM, Instituto de Previdência dos Servidores Militares de Minas Gerais, elas são autarquias estaduais. Se o valor de causa é superior a 60 salários mínimos, vai na vara de Fazenda Pública Estadual. Se o valor é inferior a 60 salários mínimos, vai no Juizado Especial de Fazenda Pública. Tá claro, gente? E aí, o que nós temos de regulamentação? São duas leis. Lei 10.259 de 2001, que prevê isso, que é a Lei dos Juizados Especiais Federais. Ou seja, se aplica para União, INSS, né, INSS, etc. Não é isso? Quando o valor de causa é inferior ao quê, minha gente? 60 salários mínimos. Inferior ou igual a 60 salários mínimos. E aí, quando a gente fala da outra lei regente, é a Lei 12.153, de 2009, não é isso? Que é a Lei dos Juizados Especiais de Fazenda Pública. De Fazenda Pública. Então, quando vocês forem processar o Estado de Minas Gerais, a EMG Estado de Minas Gerais, a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, por exemplo, a Prefeitura de Betim, o Estado do Rio de Janeiro, então vamos lá, o Estado do Rio de Janeiro. Nesses casos de Estado de Minas Gerais, Estado do Rio de Janeiro, qualquer Estado da Federação, qualquer município, se o valor de causa é inferior ou igual a 60 salários mínimos, admitindo-se a renúncia, aí você tem que ajuizar na vara dos juizados especiais de Fazenda Pública. Tá claro, gente? Então, eu estou só verificando se o microfone está funcionando, se está tudo ok com a nossa aula aqui. Tá, joia? Estão acompanhando, então, senhores? Estão acompanhando? Então, é isso que nós estamos falando. E esse foi o pedido deixa
deixa eu ver, da Laura, tá? Da Laura não, é da Júlia, sobre reexplicar o critério de alçada. Tá? Então, eu estou reexplicando ele aqui para vocês dentro de competência interna. Vamos lá. Alguma dúvida até aqui, senhores? Então, olha aqui, ó. Nós falamos de competência absoluta. Deixa eu ver se eu coloco tentar me organizar aqui. A competência absoluta. Falamos de classificações também aqui. Não é isso? Falamos... Opa, não vai dar certo isso não. Tá? E aí nós estamos aqui dentro de competência relativa. Então, ó, critério de competência absoluta, vamos pôr em amarelo para ficar mais nítido, tá? Competência em razão do critério de alçada está aqui em verde, para ficar mais claro, eu sei que não está o ideal, né? A gente coloca isso aqui em azul, que era o conceito de competência, e nós vamos para frente. E esse é o critério de alçada, tá claro, gente? Então, o que nós estamos falando? Em regra geral, é modalidade de competência relativa. No entanto, existem exceções. Esses casos de exceção, eles demonstram que é uma competência absoluta pelo valor da causa. Competência absoluta pelo valor de causa. Tá bom? Seguindo, senhores. Agora, quando a gente entra em competência em razão do território, né? Então, vamos lá. Agora, vamos lá. Razão do território. Vou escrever aqui, vamos escrever por aqui, vou saltar um espaço. Razão do território. Tá? Nós temos a previsão, que nem eu falei antes, nos artigos 42 e seguintes do CPC. Né? E isso é razão do território. Está aqui. Relembra vocês que a competência absoluta, em regra geral, todas as regras dela estarão previstas necessariamente nos artigos 102 e seguintes da Constituição da República de 88. Tudo bem? E aí, dentro desse critério de competência absoluta, nós conseguimos subdividir todos esses elementos. A única exceção que não estaria na Constituição da República seria em razão da função, tá? Porque em razão da função estaria prevista em leis de organização judiciária, tá? Então, ou seja, a vara de família, né? Além da vara de família, a vara de sucessões, as varas de fazenda pública no fórum, isso seriam exemplos de em razão da função estabelecido por lei de organização judiciária do Estado de Minas Gerais. Tá? Então, olha a definição. Em regra geral, as regras de competência absoluta estão na Constituição da República. As regras de competência relativa, em regra geral, estariam no Código de Processo Civil e em uma lei específica, que é a Lei dos Juizados Especiais. Tá bom? Ótimo. Dito isso, o que nós temos? Em razão do território, nós vamos entrar nos artigos 42 e seguintes do Código de Processo Civil, que eu tinha pedido a leitura algumas vezes para vocês a título de encaminhamento. Não tem problema, vamos para frente. E aí eu vou mostrar novamente para vocês as regras de competência. Quando a gente vai no Código de Processo Civil, né, a gente vai lá. As causas cíveis serão processadas e decididas pelo juiz nos limites de sua competência, ressalvado às partes o direito de instituir o juízo arbitral na forma da lei. Isso aqui é um artigo geral de competência falando que as regras de competência têm que ser observadas, né? Têm que ser observadas. E falou que, de uma forma ou de outra, a lei de arbitragem outorga ao juiz arbitral a jurisdição. Então, quando a gente vai no primeiro artigo, que é o artigo 42, ele é a regra geral de competência e introduz o tema no CPC. Qual é a importância do artigo 42? A importância do artigo 42 é prever de maneira explícita que o juízo arbitral exerce jurisdição. Tá? E ao exercer jurisdição, ele aplica-se a ele a Lei 9.307 de 1996. Tá claro? Então, essa é a primeira regra de competência interna indispensável à nossa compreensão da matéria.
Tá, seguindo. Deixa eu ver se tem alguém aqui. Não, sem perguntas, vou seguir a matéria. A segunda regra é o artigo 43, não é isso? E esse artigo 43 é o que estabelece o princípio da perpetuatio jurisdictionis, tá claro? Então, quando a gente vai no artigo 43 do CPC, estabelece um princípio de competência que é chamado de perpetuatio jurisdictionis. O que é perpetuatio jurisdictionis? Uma vez distribuída a ação perante o Poder Judiciário, ele se torna competente para decidir aquela causa. E a regra é de distribuição ou de registro, não é isso? Então, lá fala claramente, determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial. Isso equivale o quê? A competência estabelecida, não é isso? Com o ajuizamento da demanda, não é isso? Ou seja, o que se dá o ajuizamento da demanda? Com o que nós chamamos de formação do processo. Na hora que eu distribuo a ação, eu pego a petição inicial e ajuizo a ação perante o Poder Judiciário, eu estou manejando direito de ação. E aí esse direito de ação já fixa a competência. E aí eu volto naquele critério que eu expliquei antes para vocês, de trilogia estrutural da ciência do processo, ou do processo. Quando a gente fala trilogia estrutural, nós temos o conceito de ação, aí eu tenho um tracinho que vai para jurisdição, e finalmente eu tenho o quê? O exercício do processo, o processo propriamente dito. Né? Então, falando nesses aspectos de ação, jurisdição e processo, é a ação que determina o exercício da jurisdição. E a jurisdição efetiva seu poder por meio do processo. Isso é básico, que a gente chama de trilogia estrutural da ciência do processo. Vocês entenderam isso? Então, a perpetuatio jurisdictionis nada mais é do que a manifestação, né, de direito de ação promovendo e provocando a jurisdição. E ao provocar a jurisdição, nós temos o quê? A definição da competência quando a ação é ajuizada. Vocês entenderam isso, senhores? Então, é isso que eu estou fazendo aqui. Vocês estão vendo que eu estou utilizando o Word como se fosse um mapa mental e estou trazendo os conceitos mais importantes que eu escreveria no quadro, caso eu estivesse dando aula presencial com vocês. E isso, inclusive, é uma forma de eu conseguir dar aula numa velocidade mais adequada para o raciocínio de todos nós. Tá bom, gente? Alguma dúvida até aqui, gente? Alguma dúvida, senhores? Então, vamos lá. Seguindo. Seguindo ainda. Então, esse é o princípio da perpetuatio jurisdictionis. Eu saliento para vocês que a formação do processo está prevista no artigo 312 do CPC, mas que eu vou ensinar novamente formação do processo para vocês quando eu trabalhar a formação do processo, que vai ser no módulo 3 das nossas atividades aqui. Aí o que nós temos? Voltamos para o código. Na hora que a gente vai no código, né, aqui o artigo 44 ele prevê a possibilidade de definição de competências pela Constituição. E lá fala, obedecidos os limites estabelecidos na Constituição, a competência é determinada pelas normas previstas nesse código em legislação especial, pelas normas de organização judiciária e ainda no que couber pelas constituições do Estado. Então, o que nós estamos falando? Olha aqui, o artigo 44 do CPC, ele prevê, tá, que a competência estará prevista e definida pelo CPC, pelo Código de Processo Civil, tá? Que se aplica todas as regras, a todos os casos, salvo quando previstas, não é isso? Previstas pela Constituição da República de 88, constituições estaduais, que também prevêem competência, leis de organização judiciária, não é isso? E outras leis federais especiais. Ora, gente,
Isso aqui é exatamente o que eu expliquei antes para vocês, no artigo 44. Eu falei o quê? Que a competência absoluta, em regra, está no artigo 102 da Constituição. Não é isso, senhores? As competências em razão da função estão em leis de organização judiciária. Tá claro, senhores? Tá? E as competências em razão do território, então já vamos colocar aqui em vermelho, elas estão previstas no Código de Processo. Tá claro, gente? Então, vocês têm que fazer uma análise de competência complexa. E é isso que o professor Bruno faz aqui, competência pela pendência da distribuição. Não, é o que ele faz quando ele fala aqui na apostila dele, tá? Eu vi aqui competência internacional, isso nós já falamos, só um minutinho. Aqui, método para identificar o juiz competente. Primeiro, verificar se a justiça brasileira é competente. Depois, verificar se a competência é de tribunal ou de órgão jurisdicional atípico, ou seja, um PCO. Tá claro? Se não for PCO, aí você vai analisar se é de justiça comum ou especializada. Relembra vocês, especializada é o quê? Justiça eleitoral, trabalhista e militar. Se não for, pode ser de justiça comum, e aí dentro da justiça comum pode ser da justiça comum federal ou da justiça comum estadual. Na justiça comum federal, a regra geral é: se a União for parte, assistente, ré, autor, opoente, aí vai para a justiça federal. Se alguma autarquia federal também for parte, opoente, assistente, aí vai para a justiça federal. Se não for caso de justiça federal, aí vai para a justiça estadual, porque ela tem competência residual. Tudo que não vai para tribunal, tudo que não vai para jurisdição especializada, tudo que não vai para a justiça federal, vai para a justiça estadual. Então aí vem verificar se é federal ou estadual a competência. Sendo competência estadual, ela é residual. E depois que você faz essa análise, vai ser fórum, verificar foro, competência territorial. Como é que você verifica foro, competência territorial? Tá? Analisando as regras do artigo 42 seguintes do Código de Processo Civil. E aí depois você identifica o foro, verificar qual o juiz competente em razão da matéria dentro no próximo artigo aqui para vocês, que a regra é o ajuizar a ação no foro de domicílio do réu. Se tiver mais de um réu, aí eu escolho qual o réu que vai sofrer essa ação. Então, vamos lá. E aí nós temos essa regra aqui, ó, no artigo 46. Olha lá. A ação fundada em direito pessoal ou real sobre bens móveis será proposta em regra no foro de domicílio do réu. Se tiver mais de um domicílio, ele pode ser demandado em qualquer um deles, se é incerto o domicílio do réu, aonde for encontrado, ou no domicílio do autor. Quando o réu não tiver domicílio ou residência, a ação será proposta no foro do domicílio do autor. Se houver dois ou mais réus com diferentes domicílios, serão demandados no foro de qualquer um deles a escolha do autor. E a execução fiscal vai ser no foro do domicílio do réu, na sua residência ou no lugar em que ele foi encontrado. Então, o artigo 46 é a regra de competência relativa. É a regra da competência relativa. Então, eu identifiquei o foro. E aí, depois que eu identifiquei o foro, tá? O Thales está ajuizando uma ação em face do Magno, de R$10.000. Se o Thales mora em Betim e o Magno mora em Belo Horizonte, ele tem que ajuizar em Belo Horizonte. Tá bom, senhores? E aí ele vai verificar se a ação é de vara civil, porque seria o caso, que é a função, matéria funcional, né? E aí a lei de organização judiciária, e aí ele vai ajuizar na vara civil. Se for porque eu morri, é vara de sucessões. Se for porque eu fiquei ausente, é na vara de sucessões. Tá bom? Se for porque eu fiquei interditado, estou incapaz para exercer os atos da vida civil, vai na vara de família. E assim por diante. Tá claro, minha gente? E esse é o método de identificação de competência, tá? E nós voltamos para cá, tá bom? Tudo bem até aqui, senhores? Tudo bem até aqui? Então, vamos lá. Eu já falei aqui para vocês sobre o artigo 46 do CPC e eu falei que é a regra geral. E a regra geral é ajuizar as ações no território do foro de domicílio do réu.
claro, gente. Tá? Nós temos especificidades nos parágrafos do artigo 46, e essas especificidades devem ser observadas, né? E eu li essas especificidades para vocês. Tudo bem, gente? Tudo bem até aqui? Dúvidas até aqui? Ótimo, eu troquei a regra, né? Eu troquei a ordem dos artigos. Quando a gente fala do artigo 45, que eu ainda não falei para vocês, vamos voltar lá, né? Nós estamos falando de juízos universais, tá? São as regras de juízos universais. O que a gente chama de juízo universal? Que é aquele competente para conhecer da causa, independentemente dos outros juízes. Tá? Então, quando a gente volta lá no artigo, ele vai falar, tramitando o processo perante outro juiz, os autos serão remetidos ao juiz federal competente se nele intervir a União. Isso eu já expliquei para vocês. Suas empresas públicas, entidades autárquicas e fundações. Está aqui dentro do nosso conceito de fazenda pública. Né? Olha aqui, ó. O que é fazenda pública? União, estados membros, Distrito Federal e municípios, administração pública direta, autarquias, né? Empresas públicas, e aí a empresa pública entrou aqui, ó, Caixa Econômica Federal, e fundações públicas, tá certo, senhores? Se for esses casos aqui, e a causa tiver valor superior a 60 salários mínimos, nós estamos falando aqui INSS, Caixa Econômica Federal, União, a ação tem que ser ajuizada na Justiça Federal. E é isso que fala o artigo 45, dentro da definição. Ou Conselho Fiscalizatório de Atividade Profissional. Ou seja, se eu ajuizar uma ação em face da OAB, vai para a Justiça Federal. Na qualidade de parte ou de terceiro interveniente, exceto nas seguintes ações. Vocês estão acompanhando? Então, a regra de competência da Justiça Comum Federal não se aplica quando a gente falar de juízos universais. Tá? O que são juízos universais? Né? Nós temos o quê? O inventário, né? Nós temos, além do inventário, a falência, tá? A falência do devedor empresário, falência e recuperação de empresa, que são as regras de juízos universais, né? O acidente de trabalho, que vão processar sempre na Justiça Comum Estadual, tá? Então, essas regras de inventário, olha aqui, recuperação judicial, falência, insolvência civil, acidente de trabalho, são de competência da Justiça Comum Estadual, sempre. Isso cai muito no exame de ordem, tá bom, senhores? E além desses casos de juízos universais, que estão previstos no inciso 1 do artigo 45, inciso 1, tá? Nós temos ainda as causas do inciso 2. E o inciso 2 prevê o quê? A justiça especializada. Justiça especializada, ou a justiça especial. Quais são as causas de justiça especial? Opa! Né? Vamos lá, nós estamos no artigo 45. Nós estamos falando de justiça eleitoral, trabalho, e aí você pode acrescentar justiça eleitoral, trabalhista e militar, por força da Constituição. Tá bom, senhores? E aí vocês vão ler aqui, ó, os autos serão remetidos, os autos não serão remetidos se houver pedido cuja apreciação seja de competente juiz perante o qual foi proposta a ação. Na hipótese do parágrafo 1º, o juiz não vai admitir a acumulação de pedidos em razão de incompetência para apreciar qualquer deles. Não examinará o mérito daquele que existe interesse da União, das entidades autárquicas e empresas públicas. O juiz federal restituirá os autos ao juízo estadual, sem suscitar conflito se o ente federal cuja presença ensejou a remessa for excluído do processo. Isso aqui está mostrando para vocês, tá? As regras de declínio de competência. E aí ele está falando daquelas hipóteses em que a União intervém no processo e depois é excluída da lide.
Se isso acontecer, o processo continua perante a Justiça Comum Estadual. Tá claro, gente? Então, essas são as regras do artigo 45. Tudo bem até aqui, gente? Vamos lá. E aí, nós viemos agora para o artigo 47, né, que é a exceção em que a competência territorial torna-se absoluta. E qual é a regra? Tá? Ações reais são ajuizadas no foro da situação da coisa. Vocês estão acompanhando, gente? Ou seja, se a gente ajuizar uma ação de uso capião, eu tenho que ajuizar essa ação aonde a coisa está situada. Se eu ajuizar uma ação de uso capião de um imóvel em Belo Horizonte, eu vou ajuizar na Justiça Comum Estadual de Belo Horizonte. E por uma questão de matéria e função, ela é ajuizada na Vara de Registros Públicos. Se eu ajuizar uma ação possessória de um imóvel situado em Juiz de Fora, eu tenho que ajuizar essa ação possessória em Juiz de Fora. Tá claro, senhores? E essas são as regras do artigo 47. E aí, ó, mostro para você. O autor pode optar pelo foro do domicílio do réu ou foro de eleição se o litígio não cair sobre direito de propriedade, vizinhança, servidão e assim por diante. A ação possessória imobiliária será proposta no foro de situação da coisa, cujo juízo tem competência absoluta. E aí, essas são as explicações do artigo 47. Seguindo, quando a gente vai para o artigo 48, minha gente, para o artigo 48, nós estamos falando do juízo universal, não é isso? Para causas sucessórias. O que são causas sucessórias, minha gente? Quando uma pessoa morre, tá? E é por isso que eu lancei o inventário aqui em cima, tá? Então aí nós estamos falando de inventário, declaração de ausência, Então, e é por isso que a vara no fórum chama vara de sucessões e ausência da comarca de Belo Horizonte. E são 4 varas de sucessões e ausências na comarca de Belo Horizonte. Tá claro, gente? E aí, o que nós temos? Nós temos o seguinte: se bens imóveis foram deixados aqui no Brasil, vocês têm que ajuizar essa ação aqui no Brasil. Então, além do inventário, você tem também a aprovação do testamento. Então, aprovação do testamento, inventário, declaração de ausência, tudo ajuizado na vara de sucessões e ausência. Na hora que eu distribuir a aprovação do testamento, não é isso? Por regra do código, o inventário vai ter que tramitar na mesma vara, mas não é isso que os juízes das varas de sucessões de Belo Horizonte entendem. Mas, de uma forma ou de outra, é essa a regra, tá? E aí a gente tem o seguinte, vamos imaginar que foi ajuizado o inventário de um falecido e esse falecido tinha que ajuizar outras ações sobre esse mesmo, que seriam arroladas no inventário. Então, vamos lá. Inventário ajuizado em Belo Horizonte, tá? E caiu na primeira vara de sucessões. BH. Belo Horizonte tornou-se o juízo universal do espólio. Vocês estão acompanhando, gente? E quando ele se torna o juízo universal do espólio, se esse espólio tiver que ajuizar uma ação de cobrança, por exemplo, uma ação de cobrança, necessariamente essa ação terá que ser distribuída em Belo Horizonte, mesmo que o réu resida em outra comarca. Por quê? O juízo universal atrai para si toda a competência. Tá claro, gente? Só que a ação de cobrança, ela é de competência de vara cível. Vocês estão acompanhando? Só que, então, essa ação vai ser distribuída em vara cível na comarca
de Belo Horizonte. Isso é o que Humberto Teodoro chama de competência de foro. Tá? Então, vamos abrir aqui um espacinho aqui. Quando a gente fala de competência de foro, nós estamos falando aqui, ó, é competência de foro, porque o foro competente é Belo Horizonte. Tá joia, senhores? E a competência de juízo é definida pela Lei de Organização Judiciária. Seria vara cível dentro da comarca de Belo Horizonte. Tá bom, senhores? Então, distribuído o inventário, ele se torna um juízo universal. E é isso que mostra aqui para vocês, tá, as regras de competência com relação ao inventário. Tudo bem? A mesma regra vai se aplicar para as sucessões. Perdão, para a ausência. Então, quando a gente fala de ausência, é o artigo 49, tá? Nós temos juízo universal, não é isso? Para a declaração de ausência. Uma pessoa desaparece sem deixar representante legal. Tá claro? Também temos juízo universal. E aí, o que nós temos? Já não é uma causa mais de competência de juízo universal, mas nós passamos a ter o quê? As regras de foro privilegiado. Quando a gente fala de regras de foro privilegiado, elas vão estar aqui do artigo 50 em diante, tá? Até o final. As regras do artigo 52 e 53 em diante. Artigos 52 e artigo 53. Perdão, artigo 50 em diante, tá? Então, quando eu falo para vocês que a competência não se presume, se decora, é obrigatório que vocês memorizem os artigos 42 e seguintes. Por isso eu pedi para vocês lerem. Então, vamos lá. Quando eu falo de uma regra de parte incapaz, o incapaz é processado ou ajuiza a ação aonde ele é domiciliado. Vocês estão acompanhando, gente? Então, é por isso que a gente fala, vamos lá, se a gente falar de ação de guarda ou ação de destituição de poder familiar, você vai ajuizar essa ação aonde o incapaz é domiciliado. Vocês já estudaram em direito civil que incapaz é aquele que tem menos de 16 anos de idade, não é isso? Ou que foi declarado incapaz por um juiz, ou que teve a decretação de sua interdição pela vara de família. Tá claro? Essa é a regra. Então, se eu tenho incapaz, eu ajuizo a ação perante o foro de domicílio do incapaz. E esse é o artigo 50, perdão. Tá? 50. Além disso, o que nós temos? Nós temos ainda o artigo 51. E ao chegarmos ao artigo 51, é competente o foro domicílio do réu quando o autor for a União. A União, se ela for autora, e ela vai ser autora quando ajuizar uma execução fiscal em face de uma pessoa por dívida de imposto de renda, por exemplo, de imposto de importação, né? Esses são casos em que a União ajuiza a ação. Tá? Nesses casos, senhores, a União como autora, ela vai ter que sempre ajuizar suas ações perante o foro de domicílio do réu. Tá claro? Tá? E por quê? Porque a União, ela é representada em juízo por advogados da União. E esses advogados da União, eles são nomeados ao cargo público mediante provas de títulos e documentos. Isso a gente chama de advocacia
pública, tá? E eles têm setores de advocacia pública em todas as unidades da federação. Por exemplo, o professor Koch, Marcelo Koch, ele foi aprovado nesse concurso de advogados da União, tá? E ele é procurador do IBAMA, do Instituto Brasileiro de Proteção ao Meio Ambiente, tá claro? Além dele, nós temos o professor Elcio Nacur, né, isso? A professora Lígia, tá? São exemplos de advogados da União. A professora Lígia já está aposentada, tá? Mas, de uma forma ou de outra, ela era advogada da União. Então, a União tem vários segmentos de advocacia pública perante todas as seções judiciárias. E aí, esses advogados da União vão necessariamente ajuizar essas ações perante o foro de domicílio do réu. A mesma coisa acontece, tá certo, senhores, quando nós estivermos diante de estados e municípios. E aí é a regra do artigo 52. Os estados, Distrito Federal e municípios, tá? Também ajuizarão as ações no foro de domicílio do réu, tá? Isso é regra de competência. Tudo bem, senhores? Então, vai lá. É competente foro do domicílio do réu para as causas que seja autor o Estado, o Distrito Federal, né? Então, atenção com isso. Aqui fala Estado e Distrito Federal. Então, nós estamos falando dos Estados e Distrito Federal, mas vocês vão ler os municípios também, tá bom? E essas são as regras que vocês têm que decorar. E, finalmente, nós temos as hipóteses de competência de foro privilegiado, não é isso? Que, do artigo 53, foros privilegiados específicos, né? Esses foros privilegiados específicos estão no artigo 53 em diante. Então, vamos lá. Numa ação de divórcio, anulação de casamento e união estável, aonde você vai ajuizar? Aonde houver o guardião de filho incapaz. Essa é a regra, inclusive com base no Estatuto da Criança e do Adolescente. O último domicílio do casal, se não tiver filhos incapazes. Domicílio do réu, se nenhuma das partes residir no antigo domicílio do casal. Do domicílio da vítima de violência doméstica ou familiar, quando se aplica a Lei Maria da Penha. E está aqui a Lei Maria da Penha. Tá bom, gente? E, finalmente, o domicílio de residência do alimentando para a ação em que se pedem alimentos. Isso é muito importante, porque se eu tiver uma ação de investigação de paternidade acumulada com alimentos, eu vou ajuizar essa ação aonde o autor for residente e domiciliado. Magno, o microfone não tá funcionando, não. Vou sair e voltar, tá, à reunião. Tá? Porque aqui não está com problema. Tá bom? Só um minutinho. Um, dois, três, testando. Vou entrar de novo no chat. Voltou, Thales? Ok. Gente, parece que foi um problema na minha internet aqui. Peço mil desculpas para vocês, tá? Mas o sinal é flutuante aqui. Eu vou continuar os trabalhos. Aonde que travou? 9:18. O microfone não está funcionando. 9:18. Então, vamos lá. Prestem muita atenção. Voltando. Quando a gente fala do artigo 53,
que eu estava mostrando para vocês, que são as regras de foros privilegiados específicos, esses foros privilegiados específicos vocês têm que memorizar. E aí, o que eu tenho falando? Vocês vão decorando cada uma das partes. Então, para a ação de divórcio e assemelhadas, tem essas regras específicas. Se eu tiver pedido de alimentos, eu vou ajuizar a ação aonde a pessoa que vai receber os alimentos mora. Essa é a regra geral. Tá claro, gente? Essa é a regra geral. Além disso, gente, então aí vocês têm que analisar o tipo de ação. E o exemplo que eu dei foi investigação de paternidade acumulada com alimentos. Então, prestem atenção. Se eu ajuizar a investigação de paternidade acumulada com alimentos, eu vou ajuizar a ação no foro de domicílio do autor. Agora, se eu não acumular com alimentos porque o autor é maior, capaz e trabalha, e ele só quer a declaração da paternidade, aí eu vou ajuizar essa ação perante o foro de domicílio do réu. Tá claro, gente? Mas é uma hipótese de competência relativa, entendeu? E aí daqui a pouco eu vou desenvolver esse raciocínio. Além disso, o que nós temos? Sede da pessoa jurídica, quando ela for ré, né? Agência ou sucursal, quando a obrigação for contraída por aquela agência e sucursal de pessoa jurídica. Onde exerce as atividades para ação em que for ré, a sociedade ou associação sem personalidade jurídica. O que é uma sociedade sem personalidade jurídica? É um ente despersonalizado. E esse ente despersonalizado, você pode chamar o espólio, é um ente despersonalizado. Tá? Além disso, uma universalidade de direitos, que seria um ente despersonalizado, que não tem pessoa jurídica, mas que ele é assemelhado à pessoa jurídica. Por exemplo, uma sociedade civil sem personalidade jurídica. Tá? Onde a obrigação deva ser satisfeita, né? E na residência do idoso, se versar direito previsto no Estatuto do Idoso. Tá bom, senhores? E aí, na sede da serventia notarial de registro para ação de danos praticada em razão da serventia notarial. Ou seja, se ajuiza uma ação de indenização em face de uma serventia extrajudicial. Por exemplo, eu posso ajuizar essa ação perante o foro da situação da serventia extrajudicial. Um cartório de notas que reconheceu a firma, uma firma falsa. Se esse cartório reconheceu a firma, uma firma falsa, você pode ajuizar uma ação de indenização contra esse cartório, tá? Pelos efeitos que foram derivados daquele reconhecimento de firma, que era uma assinatura falsa num documento. Agora, vocês têm que saber o seguinte, eu vou falar a parte mais importante. Essas regras são de competência territorial. Isso significa que, se não for observada a competência territorial, gente, por exemplo, eu tenho que ajuizar a ação no foro de domicílio do alimentando. Quem vai ajuizar a ação é o autor. Ele pode ajuizar no foro de domicílio dele ou abrir mão do foro privilegiado e ajuizar no foro de domicílio do réu. Vocês estão acompanhando, gente? E aí o réu não vai poder arguir a nulidade desse ato. Por quê? Porque não gera prejuízo para ele. E ele escolheu a regra geral. No entanto, vamos lá, vamos imaginar. Magno pede alimentos para a mãe dele. Magno mora em Juiz de Fora, a mãe dele mora em Belo Horizonte. Na hora que eu ajuizo essa ação em outra comarca diferente, por exemplo, eu ajuizo isso em São Paulo, a ré vai poder arguir a incompetência relativa como preliminar de contestação. E vai pedir ou para mandar o processo para Belo Horizonte, onde ela mora, ou vai pedir para o foro de Juiz de Fora. Mas essa ação não deveria tramitar em São Paulo. No entanto, por ser regra de competência relativa, se ela não arguir a incompetência relativa até a contestação dela, vai ocorrer a prorrogação de competência. E o juízo de São Paulo vai se tornar competente para conhecer e julgar a causa da ação de alimentos. E é isso que eu falo para vocês como regra de competência relativa. Deu para entender, senhores? E essas disposições são as disposições relacionadas com competência interna. Eu vou mostrar agora para vocês que as outras regras,
tá? Do artigo... antes de ir para frente, eu tenho mais uma regra, tá? De competência privilegiada. Numa ação de indenização, eu posso ajuizar a ação no lugar onde o ato ou fato tenha ocorrido, lugar ou ato ou fato para ação para reparação do dano, tá? Mas vocês têm que saber quando a ação de indenização é por dano decorrente de acidente de veículos, e aí eu falo de veículos terrestres, veículos aéreos, veículos marítimos, tá? O autor vai poder escolher o local do fato, não é isso? O local onde ele sofreu os danos, né? Ou o seu domicílio. O autor do local do fato, o domicílio do autor ou do local do fato, para esse tipo de ação. Então, a vítima pode ajuizar a ação aonde sofreu o acidente, tá claro, senhores? Ou onde ela é domiciliada. Tá claro, senhores? E ainda pode abrir mão do foro privilegiado do artigo 53 e ajuizar na regra geral do artigo 46, que é o foro de domicílio do réu. Se escolher um terceiro, um quarto local diferente, vai se aplicar as regras de competência relativa. E essas são as regras de competência interna, senhores, do Código. As regras de modificação de competência em razão de conexão ou continência, eu vou ensinar quando eu estiver falando de distribuição da ação, porque isso envolve a distribuição por dependência ou não. E aí as regras de incompetência estão aqui no artigo 64, que eu já ensinei. A incompetência absoluta e relativa será alegada como preliminar de contestação, né? A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício. Quais são as regras de competência absoluta? Em razão da matéria, da pessoa e funcional. Tá claro, gente? As regras de incompetência relativa não podem ser apreciadas de ofício, porque prorroga-se a competência relativa se o réu não alegar a incompetência relativa em preliminar de contestação. Tá claro, gente? E aí eu já ensinei para vocês. Há conflito de competência quando 2 ou mais juízes se declaram competentes. Isso é conflito positivo de competência. Quando 2 ou mais juízes declaram incompetentes, atribuindo a um ao outro a incompetência, isso é a regra de incompetência de conflito negativo de competência. Entre 2 ou mais juízes, surge controvérsia acerca da reunião ou separação de processos. Isso envolve a conexão e continência que será depois, posteriormente, apreciado. O juiz que não acolher a competência declinada deverá suscitar o conflito, salvo se a atribuir a outro juízo. Então, isso significa o quê? Se o juiz A fala que é incompetente, manda para o B. O B chega e fala, eu também não sou competente, é o C. Aí ele manda para o C. Se o C entender que a competência é dos anteriores, aí o C suscita o conflito negativo de competência. Tá claro, gente? Agora, se por acaso o A declina a competência para o B e o B não tem para quem mandar o processo, ele, B, é que vai ter que suscitar o conflito negativo de competência. As regras de cooperação internacional são as regras de cooperação com cartas precatórias e cartas arbitrais, que vocês devem ler aqui, gente. Isso aqui é uma mera leitura de código. Eu acho até que nós falamos isso aqui, então vocês têm que, artigo 53 seguintes, memorizar, e aí eu vou pôr reler os artigos, né, 64, né, até o 67, 69, artigo 64 / 69 do CPC, que são as regras que já foram mencionadas anteriormente dentro de sala de aula. Tá claro, gente? Os artigos 54 a 60, eu estou saltando, até 63, eu estou saltando, porque eu vou ensinar quando eu ensinar formação do processo. Tá? E isso é o que eu tinha que ensinar para vocês em matéria de competência interna. Tá bom, senhores? Caso tenha alguma dúvida, por favor, escrever essas dúvidas perante o chat da reunião. Tá claro, senhores? Tudo bem até aqui? Vamos lá. Seguindo nossos trabalhos, e eu não vou deixar
de mencionar isso, nós temos que entrar no conceito de processo, e é o conteúdo novo previsto para a aula de hoje. Então, quando a gente fala de processo, eu tenho que falar vários elementos de processo para vocês. E esses elementos de processo dizem respeito a, muitíssima atenção, senhores, primeiro ao conceito de processo, as classificações e as teorias relacionadas com o conceito de processo. Tudo bem até aqui, gente? Esses conceitos relacionados com a teoria de processo são, muitíssima atenção, senhores, são variáveis. Quando a gente fala de conceitos variáveis, isso significa que varia para a teoria relacionada com o conceito de processo. E nós temos teorias novas, mais recentes e contemporâneas, e nós temos teorias clássicas de processo, tá? Ao falarmos desses conceitos variáveis, segundo a teoria sobre a natureza jurídica do processo, eu vou apresentar para vocês dois conceitos que são os mais relevantes hoje em dia. E depois eu volto a falar disso aqui em teorias sobre o conceito de processo, tá? Gente, para quem não sabe, nós estamos entrando nessa parte da matéria aqui, que é a parte relacionada com as regras de competência territorial, são essas que foram lidas para vocês. Competência internacional, já falei antes, não há litispendência, né, mas competência nacional exclusiva. E aí nós estamos entrando aqui no que a gente chama de direito processual constitucional, tá? Nessa parte dos slides do professor Bruno, tá? Nós temos vários princípios, ele fez um conceito, um desenvolvimento sobre a teoria constitucional do processo, mas eu estou entrando aqui, especificadamente antes disso, nos conceitos de processo, tá? Nos conceitos de processo. Ele, inclusive, nem trabalhou essa parte na apostila, mas é isso que eu vou trabalhar com vocês. Então, o que nós temos? Que o conceito ele é variável, ou os conceitos são variáveis, conforme a teoria sobre a natureza jurídica do processo. Dentro das teorias sobre a natureza jurídica do processo, nós temos duas teorias dominantes. Uma que é a teoria instrumentalista do processo, que foi inaugurada, senhores, pela Escola Paulista de Processo, que foi fundada por um autor italiano que eu já falei em sala de aula, né, que foi o senhor Liebman, tá? E essa teoria é a majoritária perante todos os juízes que atuam na prática, que são juízes práticos, tá? Essa teoria instrumentalista de processo, ela conceitua processo, né, como sendo, processo é sequência de atos interdependentes, que visa solucionar conflito de interesse. Então, esse é o conceito de processo para a teoria instrumentalista do processo. No entanto, aqui em Minas Gerais, é muito comum os teóricos da teoria democrática, vamos falar de teoria democrática do processo, tá? E essa teoria democrática foi fundada por um autor italiano, chamado Fazzolari, tá? Esse autor italiano, Fazzolari, foi traduzido por vários autores brasileiros, entre eles um autor brasileiro que foi professor da Universidade Federal e foi juiz da Justiça Trabalhista e se tornou posteriormente ministro de Tribunal Superior do Trabalho, que se chama Haroldo Plínio Gonçalves, né, que fez a tradução de Fazzolari para o Brasil.
E, a partir das teorias de Fatsalari, nós sabemos que processo é procedimento submetido ao crivo do contraditório. Tá claro? Processo é procedimento submetido ao crivo do contraditório. Tá claro, senhores? Essa teoria democrática de processo deu origem a outras teorias mineiras de processo. Entre as teorias mineiras de processo, nós temos a teoria neo-institucionalista do processo. E essa teoria neo-institucionalista do processo, ela foi adotada por um autor mineiro, né, da Pontifícia Universidade Católica, da PUC, que é o professor Rosemiro Pereira Leal, que é referência básica da nossa disciplina aqui, de acordo com o nosso plano de ensino. Então, vocês têm que saber que a teoria neo-institucionalista do processo, ela se apropriou, ou melhor, ela desenvolveu a teoria democrática do processo, né? E essa teoria democrática do processo é que conceitua processo como procedimento baixo crivo do contraditório. Neste momento, senhores, eu vou encerrar a minha apresentação, tá claro? Vou encerrar a gravação para que ela fique disponibilizada para vocês e vou abrir para dúvidas e vou verificar as dúvidas que estão aqui no sistema, tá? Eu relembro a vocês que hoje os tópicos da aula foram, muitíssima atenção, e eu estou mostrando aqui para vocês. Eu dei competência interna e explicitei as regras, né, de competência em razão do critério de alçada ou do valor de causa, né, e entrei nas regras de competência territorial previstas no Código. E ensinei para vocês as regras do artigo 42 até o artigo 53, explicando as regras que têm que ser memorizadas pelos senhores. Tá bom, gente? Além disso, eu fiz uma pequena revisão, não é isso, dos artigos 64 a 69, reler, porque eu já tinha lecionado durante outros elementos da aula. E hoje eu entrei em conceito, né, que é o conceito de processo. E já comecei a falar para vocês que é um tema espinhoso o conceito de processo. Por quê? Porque ele varia conforme a teoria relacionada à natureza jurídica do processo. E nós temos inúmeras teorias, né? Desde processo como contrato, como quase contrato, mas isso é tema para a próxima aula. Tá claro, gente? Isso é para tema da próxima aula. Eu gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta. Caso vocês tenham alguma sugestão de melhora da aula, vocês podem me fazer. E eu gostaria de saber se vocês gostaram dessa aula em que eu vou digitando os conceitos básicos para depois disponibilizar para vocês junto ao arquivo, desse arquivo junto ao Word, tá? Se vocês acharem que está muito devagar, a gente volta à exposição pura e simplesmente, tá? Pura e simplesmente. Então, fica a critério de vocês, tá? Estou parando a gravação. Júlio, qual seria